Essa aula tem como objetivo falar da importância da modelagem de sistemas dinâmicos. Nesse sentido, devemos ser capazes de definir o que é o modelo. Os modelos estão presentes no nosso dia a dia sob as mais diversas formas. Por exemplo, podemos citar os modelos mentais, em que habilidades são aprimoradas com o passar do tempo, por meio de aprendizado e de estímulos externos, gerando ações. Nesse caso, o modelo seria o aprendizado, a entrada, os estímulos e a saída, as ações. Observe que nem sempre os modelos precisam ser complexos e devem descrever completamente os fenômenos observados. Para ilustrar essa questão, considere a figura representando uma maquete de um estádio à esquerda. E à direita, considere um desenho representando a paisagem de uma cidade. A não ser que a pessoa goste de futebol, dificilmente ela saberá identificar que essa maquete representa o estádio do Mineirão. Ao passo que o desenho à direita facilmente permite identificarmos o Cristo Redentor e a cidade do Rio de Janeiro, mesmo com traços simples. Com efeito, em modelagem de sistemas, deseja-se que os modelos obtidos descrevam as características principais dos sistemas. E como descrever essas características principais? No nosso caso, usaremos modelos matemáticos. Como apresentado a seguir, temos aqui um modelo matemático que descreve a física do levitador magnético, também conhecido como maglev. Essa equação diferencial nos diz que a variação do deslocamento da esfera, se ela for nula, a força eletromagnética será igual à força-peso. Nesse caso, devemos destacar a modelagem pela física do processo, que a modelagem pela física do processo pode ser obtida com facilidade por sermos engenheiros. Contudo, nem sempre isso será possível. Sendo assim, uma alternativa é usar dados de entrada e saída dos processos. Considere os registros de dados a seguir, em que, no gráfico A, temos, em traço ponto, a entrada do sistema. Em traço contínuo, temos o registro de saída. Será que é possível modelar esse processo desconhecido com essas informações? A resposta é afirmativa. Por meio de alguns pontos desse registro, é possível relacionar os parâmetros de modelos padrões com o modelo estimado, conforme mostrado na equação H chapéu de S, em que o chapéu representa o modelo desse sistema. O chapéu nos diz que se trata de um modelo de H de S, que é o nosso sistema. Essa equação também é conhecida como função de transferência e será apresentada durante vários momentos, será estudada profundamente em vários momentos do nosso curso. Usando uma mesma entrada, conforme mostrado na figura B, nós vamos testar se esse modelo realmente consegue captar a dinâmica
obtida, né, a dinâmica dos dados registrados. Observe que, ao fazer o comparativo das figuras, pode-se dizer que o modelo registra bem o comportamento oscilatório do sistema. Por outro lado, a amplitude ainda pode ser ajustada. Esse ajuste visa melhorar o desempenho do modelo. Por essas e outras razões é que dizemos que a modelagem de sistemas é uma arte, em que a experiência do engenheiro por trás da obtenção dos modelos contribui na extração das principais características dos sistemas. Obtidos por meio da física do processo ou de dados, os modelos matemáticos possuem aplicação em diversos processos, tais como econômicos, biológicos, médicos e aeroespaciais. Um sistema em malha aberta pode ser representado por um diagrama de blocos representando a entrada, a saída e o modelo do sistema. Quando o sistema sob estudo é conhecido e eu consigo obter um modelo por meio da física do processo, denominamos o procedimento como modelagem caixa branca. Por outro lado, se eu desconheço o sistema e consigo estimar o modelo por meio dos dados de entrada e saída, denominaremos esse procedimento como caixa preta. Por fim, se alguma informação auxiliar do processo, ou seja, da física do processo, puder ser utilizada para melhorar o desempenho do modelo obtido por meio de dados de entrada e saída, chamaremos esse procedimento de modelagem caixa cinza. Com o objetivo de exemplificar a importância da modelagem em sistemas de controle, considere o diagrama de blocos em malha fechada de um processo. Nesse processo, identificamos a entrada, o controlador, o sistema, a saída e o sensor. Deseja-se que a saída do processo a ser controlado siga a referência, que é a entrada desejada. Considerando que a maioria dos processos automáticos trabalham com tensão ou corrente, o uso de um sensor se faz necessário para comparar o sinal de saída com a referência desejada, no nosso caso, a entrada. O sinal obtido dessa comparação, ou seja, o sinal de erro, passará por um controlador, gerando um sinal de comando, até que o sistema gere uma saída que seja igual à referência utilizada. Com isso em mente, de forma simplificada, vamos mostrar as principais etapas do projeto de controle de um maglev. O diagrama esquemático a seguir nos ajuda a compreender o funcionamento do sistema em malha aberta. Uma corrente, ao passar pelo eletroímã, deve gerar uma força eletromagnética a fim de igualar a força-peso da esfera. Caso a distância x de t, que é o deslocamento, varie para mais ou para menos da referência colocada, o sensor deverá captar essa variação, nesse caso aqui,
foi usado um fotodiodo, gerando um sinal elétrico no divisor de tensão. Esse sinal elétrico é proporcional a esse deslocamento. Observe que tal procedimento em malha aberta, ou seja, tentar controlar o peso da bolinha, ou seja, o deslocamento x de t, é praticamente impossível, tendo em vista que a força magnética deve compensar essa variação, baseando-se na saída observada. Além disso, esse sistema em malha aberta é instável, tal que, se a força eletromagnética não for igual à força-peso, a esfera cairá ou subirá, até encontrar um obstáculo. Sendo assim, o projeto de controle em malha fechada do maglev possui a seguinte configuração. A primeira etapa desse projeto é estabelecer os objetivos, identificar as variáveis a serem controladas e especificações de desempenho. O objetivo definido para esse projeto é estabilizar a esfera. A variável a ser controlada é a posição, e a especificação de desempenho é que o sistema em malha fechada seja rápido o suficiente para a esfera não cair. A segunda etapa deve definir e modelar o sistema. Nesse caso específico, foi necessário adicionar um driver para atender à demanda de corrente do sistema, aqui denominado atuador. A relação estática de ganho desse dispositivo foi definida no projeto como 0,5 volts por ampere. Nesse ponto, cabe esclarecer que um sistema estático, ao receber uma entrada, responde imediatamente a uma saída, ao contrário dos sistemas dinâmicos, que possuem memória. O modelo dinâmico do processo instável é representado pela função de transferência descrita no diagrama de blocos em malha fechada da figura. A saída do sistema também é estática, possuindo uma relação de 7.400 volts por metro. Essa relação pode assustar pelo ganho, mas observe que o deslocamento da esfera é da ordem de centímetros na prática. Portanto, esse deslocamento ele vai ser, convertido em um sinal de tensão com o objetivo de comparar com a referência. Por fim, o projeto do sistema de controle, simulação e análise pode ser concluído com a escolha do controlador apropriado, simulação e posterior análise. Os resultados de simulação por meio do MATLAB mostram que o sistema em malha aberta é instável. Como se trata de uma simulação, não foi colocado nenhum obstáculo na simulação. Caso tivesse algum obstáculo, provavelmente o sistema, a saída do deslocamento do sistema se estabilizaria em um ponto. Em contrapartida, o sistema de controle, dada uma referência, aqui mostrado em traço contínuo em preto, se mostrou rápido o suficiente para estabilizar a esfera, como pode ser verificado pelo traço em azul. Deve-se observar que o eixo de tempo é da ordem de 10 a menos 5 segundos. Os resultados experimentais comprovam os resultados obtidos devido à rapidez de resposta, mesmo com distúrbios. O sistema
devido a esses distúrbios, ele oscila em torno da referência, contudo se mantém instável, tanto para um degrau de deslocamento para baixo, quanto um degrau de deslocamento para cima da esfera. Concluindo-se o projeto, será mostrado o vídeo do funcionamento do sistema do maglev em malha fechada. Observem a corrente do sistema. Aqui no gerador de função, no gerador de sinais. Na fonte DC, na verdade. Observem que esse sistema foi projetado para uma esfera. E mesmo um parafuso com uma porca, ele consegue estabilizar. Olhem o efeito da corrente. Até mesmo um potenciômetro consegue ser estabilizado. Isso se dá à robustez do controlador, que foi projetado. Agora vamos fazer uma cascadinha de esfera. Observem que a corrente aumenta e à medida que são colocadas as esferas, a corrente diminui no primeiro momento e logo após, ao aumentar a força-peso, a corrente vai aumentando gradativamente. Gostaria que vocês comentassem a respeito desse efeito. O que vocês acham que aconteceu? Sugestão: a resposta está relacionada com o fluxo concatenado nessa bobina e ao gap relacionado, né, ao ar em volta dessa bobina. O parafuso da superfície eu acho muito pequeno, acho que não vai dar. Olha o que acontece quando é utilizado um parafuso bem menor, fora da especificação. Com a porca, né, também é possível observar o controle do sistema. Pega o sinal de corrente, sem nada, 1.25, né? Teoricamente, a corrente tem que ir aumentando à medida que a massa das esferas vem sendo colocada. 0.6. Para compensar mais uma massa, a corrente sobe, 0.77. Tende aí para 1 ampere agora, né? 1 ampere, como esperado, né? A gravidade zero. Esse aí, mostra o controlador, pessoal. É isso aí, pode dar um stop.